Papai, por favor, vem pra casa. Eu estou com muito frio e a madrasta não me deixa trocar de roupa. A frase saiu baixa, trêmula, cortada pelo som de dentes batendo. Não era um pedido comum. Não era manha. Era medo. Medo puro, cru, atravessando a ligação como um aviso de que algo estava muito errado. O homem congelou no meio da sala de reuniões ao ouvir aquela voz fraca no celular. Por um segundo, o mundo ao redor perdeu o sentido. Os gráficos projetados na parede, os investidores sentados à mesa, o contrato milionário prestes a ser fechado, nada disso importava mais. A ligação caiu antes que ele conseguisse responder. O nome da filha ainda brilhava na tela quando ele percebeu que havia mais notificações. 5 mensagens de voz. Todas enviadas em menos de uma hora. O coração começou a bater mais rápido. Ele se levantou sem pedir licença, empurrou a cadeira para trás e saiu da sala sob olhares confusos. No elevador, enquanto as portas se fechavam lentamente, apertou o botão do térreo com força demais e abriu a primeira mensagem. Eu tô toda molhada, a roupa tá pesada. Eu tentei trocar, mas ela não deixa. O ar pareceu faltar. Ele entrou no carro poucos minutos depois, pedindo ao motorista que fosse o mais rápido possível. A chuva começava a engrossar, escorrendo pelo vidro como se acompanhasse a urgência daquele momento. No banco de trás, apertou o celular contra o ouvido e ouviu a segunda mensagem. Ela mandou eu sentar no sofá. Disse que eu não posso levantar. Não posso trocar de roupa, nem me secar. A terceira mensagem veio com um choro contido, quase silencioso. Eu tô tremendo muito, papai. Meus dentes estão doendo de tanto bater. Ela falou que se eu levantar, vai ser pior. Ele tentou ligar para casa. Nenhuma resposta. Tentou o telefone da esposa. Chamou uma vez. 2. A ligação foi direto para a caixa postal. A quarta mensagem veio carregada de confusão e dor. Eu não fiz por mal, eu só esqueci de fechar o portão. Por que ela não me deixa trocar de roupa? A quinta mensagem foi a mais difícil de ouvir. A voz estava mais lenta, quase um sussurro. Eu tô com muito sono, mas a professora falou que quando a gente fica assim, pode dormir e não acordar. Quando o carro finalmente parou em frente à mansão, ele saiu antes mesmo de o motor ser desligado. Empurrou a porta principal com força. A casa estava silenciosa demais. Um silêncio pesado, errado. O som veio da sala. Um gemido fraco, quase imperceptível. A filha estava sentada no sofá, exatamente como havia descrito. Encolhida, com os braços cruzados sobre o próprio corpo. A roupa escolar azul estava completamente encharcada, colada à pele. Água pingava no tapete claro, formando uma poça no chão. Os pés descalços tinham um tom arroxeado. O corpo inteiro tremia de forma incontrolável. Papai, ela sussurrou. Quando ele tocou na pele da filha, sentiu o choque imediato. Estava gelada. Gelada demais. Ele a puxou para os braços sem pensar no terno caro que se encharcava. Por que você não trocou de roupa? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Ela engoliu em seco, os dentes batendo forte demais para formar palavras completas. Ela não deixou, disse que eu tinha que ficar assim, até você chegar. Naquele instante, ele entendeu que aquilo não era um castigo comum. Não era descuido. Alguém havia impedido deliberadamente sua filha de se proteger do frio. E enquanto a segurava, sentindo o corpo pequeno tremer cada vez mais, uma certeza se formou com força cruel. Aquela noite mudaria tudo. O corpo da menina tremia contra o peito do pai como se cada músculo lutasse sozinho para sobreviver. Não era um tremor comum de frio. Era violento, descompassado, incontrolável. Ele sentiu a respiração dela curta e irregular, como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar nos pulmões. O cheiro de roupa molhada misturado ao frio da pele gelada fez o estômago dele revirar. Fica comigo, meu amor, ele disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para ela. O papai chegou. Ela tentou responder, mas os dentes batiam forte demais. O som seco, repetitivo, ecoava na sala silenciosa. Ele a ergueu com cuidado, sentindo o peso extra das roupas encharcadas. A água escorria pelo carpete, deixando um rastro enquanto ele caminhava apressado em direção à escada. No topo do primeiro degrau, ele parou por um segundo. Olhou em volta. A casa estava quente. O aquecimento ligado. Nada ali justificava aquela situação. Nada, exceto uma decisão humana. Uma escolha consciente de deixar uma criança molhada, imóvel, tremendo, por tempo demais. Subiu os degraus com passos rápidos,
tomando cuidado para não escorregar. A menina soltou um gemido baixo quando o movimento fez o corpo sair da posição encolhida. Ele apertou o abraço. Eu sei, já vai passar. No banheiro do andar superior, acendeu a luz com o cotovelo e aproximou-se da banheira. Girou a torneira com a mão livre, deixando a água correr morna. Não quente. Ele lembrava vagamente de ter lido algo sobre isso anos atrás. Água quente demais poderia ser perigosa. O fato de esse pensamento surgir no meio do pânico só o deixou mais consciente da gravidade do que estava acontecendo. Enquanto a água enchia lentamente a banheira, ele começou a tirar a roupa da filha. O tecido estava tão colado à pele que parecia grudado. A blusa não saiu facilmente. Ele precisou puxar com cuidado, ouvindo a menina gemer de dor quando o pano frio se desprendeu do corpo. Dói, ela murmurou. Eu sei, princesa. Aguenta só mais um pouquinho. Quando finalmente conseguiu retirar a blusa e depois a saia, o que apareceu fez o coração dele afundar. A pele estava manchada. As mãos e os pés tinham um tom arroxeado alarmante. Os lábios continuavam azulados. O corpo inteiro tremia sem parar. Aquilo não era só frio. Ele teve certeza naquele instante. Colocou-a com cuidado dentro da banheira. Quando a água morna tocou a pele gelada, ela soltou um choro fraco, quase um lamento. Parece que tá queimando. Eu sei. É normal. Confia em mim. Ele se ajoelhou ao lado da banheira, mantendo uma mão firme nas costas dela, sentindo o corpo pequeno estremecer sob o toque. Cada segundo parecia longo demais. Ele observava cada respiração, cada movimento involuntário, com medo de que, se desviasse o olhar, algo pior acontecesse. Com a outra mão, pegou o celular e ligou para o serviço de emergência. A voz do outro lado da linha soou distante, quase irreal, enquanto ele explicava a situação com palavras rápidas, controladas à força. Minha filha está tremendo muito, gelada, com roupas molhadas por horas. Ela não pôde se trocar. Acho que é hipotermia. Houve uma breve pausa. O tipo de silêncio que antecede más notícias. Senhor, isso é sério. A ambulância já está a caminho. Mantenha a criança aquecendo lentamente. Não use água quente. Ele desligou com a mão trêmula e voltou toda a atenção para a filha. O tremor começava a diminuir um pouco, mas ela parecia exausta demais para comemorar qualquer melhora. Os olhos estavam semicerrados, lutando para permanecer abertos. Não dorme, ele pediu, com a voz falhando pela primeira vez. Fala comigo. Eu, tô cansada, papai. Eu sei. Só mais um pouquinho. Foi então que ele percebeu algo que fez a raiva subir como fogo. A porta do quarto ao lado estava fechada. Não havia pressa ali. Não havia correria. Apenas uma tranquilidade perturbadora. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Aquela conversa teria que esperar. Primeiro, a filha. Sempre a filha. A sirene da ambulância começou a se aproximar, cortando o silêncio da noite chuvosa. O som trouxe um alívio momentâneo, mas também uma confirmação cruel. Aquilo tinha passado do limite há muito tempo. Enquanto segurava a mão pequena da filha, sentiu uma culpa pesada se instalar. Quantas vezes confiara demais? Quantas vezes acreditara que tudo estava bem apenas porque queria acreditar? Agora, cada minuto em que ela ficou sentada naquele sofá, encharcada, sem poder se trocar, parecia um peso impossível de carregar. A porta do banheiro se abriu com batidas rápidas. As vozes dos socorristas ecoaram pelo corredor. Ele se afastou um pouco para dar espaço, mas não soltou a mão da filha em nenhum momento. Ela olhou para ele, assustada, buscando confirmação de que não estava sozinha. Eu tô aqui, ele disse. E não vou sair. Enquanto os profissionais avaliavam a situação, uma certeza se solidificava dentro dele, pesada e irreversível. Aquilo não era um incidente isolado. Era o resultado de alguém que, deliberadamente, decidiu negar a uma criança o direito mais básico de se proteger do frio. E aquela decisão teria consequências. Enquanto os socorristas trabalhavam em silêncio concentrado, o tempo pareceu desacelerar dentro do banheiro iluminado demais. Um deles segurava o termômetro, outro ajustava o cobertor térmico ao redor do corpo pequeno que ainda tremia, embora com menos violência. Cada gesto era técnico, preciso, sem pressa excessiva, e isso, de alguma forma, tornava tudo ainda mais assustador. Quando profissionais agem assim, é porque sabem exatamente o quão sério algo é. Quanto tempo ela ficou molhada? Perguntou um dos socorristas, com a voz neutra. O homem hesitou por um segundo. Olhou para a filha,
depois para o chão, como se a resposta estivesse escrita ali. Mais de 3 horas, respondeu. Ela pediu para trocar de roupa, e não deixaram. O socorrista fez um leve aceno de cabeça, anotando algo. Não fez perguntas adicionais naquele momento, mas o silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Não era surpresa. Não era espanto. Era reconhecimento. Enquanto preparavam a maca, a menina começou a despertar um pouco mais, os olhos abrindo com dificuldade. Ela procurou o pai com o olhar, assustada, como se temesse ser deixada ali. Você vai comigo? Perguntou num fio de voz. Vou, ele respondeu sem hesitar. Eu não vou sair do seu lado. Quando a levaram para fora do banheiro, passando pelo corredor silencioso da casa, ele sentiu algo diferente. Um desconforto que não vinha apenas do medo pelo estado da filha, mas da percepção clara de que aquela casa, que sempre parecerá segura, guardava agora algo hostil. As paredes, os móveis, o silêncio, tudo parecia cúmplice de algo que acontecia há mais tempo do que ele queria admitir. No meio do corredor, a porta do quarto principal se abriu. Ela apareceu ali, de roupão, cabelo seco, expressão irritada pela interrupção. Olhou primeiro para os socorristas, depois para a criança enrolada no cobertor térmico. O que está acontecendo aqui? Perguntou, como se estivesse sendo acordada de um incômodo banal. Ele não respondeu de imediato. O choque daquele contraste foi quase físico. A filha tremendo, frágil, sendo levada para uma ambulância. E ela ali, aquecida, seca, incomodada. Ela está sendo levada ao hospital, ele disse, por fim, com uma calma que não combinava com o que sentia. Hipotermia. Hipotermia, ela repetiu, franzindo a testa. Isso é exagero. Ela só estava molhada. Ele sentiu algo se romper por dentro. Não foi um grito. Não foi um acesso de raiva. Foi pior. Foi clareza. Ela pediu para trocar de roupa, ele disse, aproximando-se um passo. Por horas. Você não deixou. Ela cruzou os braços, defensiva. Ela precisava aprender. Foi castigo. A palavra ecoou no corredor como algo sujo, deslocado. Castigo, ele repetiu. Obrigar uma criança a ficar encharcada, tremendo, sem poder se aquecer? Ela esqueceu de fechar o portão. Isso é perigoso, ela respondeu. Ações têm consequências. Ele olhou para a filha sendo levada para fora da casa, pequena demais naquela maca, e então voltou a olhar para a mulher à sua frente. Consequência é perder televisão. Ficar sem videogame. Não isso. Os socorristas interromperam o confronto com educação firme. Precisavam sair. Ele acompanhou a maca até a ambulância, segurando a mão da filha o tempo todo. A sirene foi ligada antes mesmo de a porta se fechar. Quando o veículo começou a se mover, ele entrou no carro atrás, sem olhar para trás. No hospital, o ambiente era frio, iluminado, organizado demais para o caos que ele sentia por dentro. A menina foi levada rapidamente para avaliação. Ele ficou na sala de espera por alguns minutos que pareceram horas, até ser chamado por uma médica de expressão séria, mas controlada. Ela teve hipotermia leve, explicou. Felizmente, vocês chegaram a tempo. Mas em crianças, isso pode evoluir rápido. Mais um pouco e estaríamos falando de algo muito mais grave. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras. Ela vai ficar bem? Perguntou. Fisicamente, sim. Mas precisamos observar. E, a médica hesitou levemente. Preciso perguntar como isso aconteceu. Ele contou. Tudo. As mensagens, o frio, o castigo, a proibição de trocar de roupa. A médica ouviu em silêncio, sem interromper, fazendo apenas anotações ocasionais. Senhor, disse por fim, com a voz mais firme. Isso configura negligência grave. O hospital é obrigado a notificar. Ele assentiu, sem surpresa. Faça o que for preciso. Enquanto a filha dormia sob observação, enrolada em cobertores, respirando de forma mais estável, ele se sentou ao lado da cama e observou cada detalhe. O rosto ainda pálido. As mãos pequenas. Pensou em quantas vezes ela deve ter sentido frio em silêncio. Em quantas vezes pediu ajuda e não foi ouvida. Em quantas vezes ele não esteve ali. A culpa chegou pesada, mas junto dela veio algo novo. Uma decisão silenciosa, firme, impossível de ignorar. Aquilo não tinha sido um erro isolado. Não tinha sido um exagero momentâneo. Tinha sido uma escolha. E escolhas revelam quem as pessoas realmente são.
Enquanto o monitor apitava de forma constante, ele segurou a mão da filha com cuidado e fez uma promessa que não precisou ser dita em voz alta. Nada, absolutamente nada, seria mais importante do que protegê-la dali em diante. E aquela era apenas a primeira noite de muitas decisões difíceis que estavam por vir. A madrugada avançou lenta no quarto de observação. As luzes do hospital nunca se apagavam completamente, criando sombras suaves nas paredes claras. O som ritmado do monitor cardíaco era o único indicativo de que o tempo ainda seguia seu curso. A menina dormia, envolta em cobertores térmicos, a respiração mais regular agora, mas ainda frágil. Cada inspiração parecia exigir cuidado. Ele permaneceu sentado ao lado da cama, sem desviar o olhar por muito tempo. Sempre que os dedos dela se moviam, mesmo que minimamente, o coração dele acelerava. A médica havia dito que o perigo imediato passará, mas aquelas palavras não apagavam o que já tinha acontecido. Nada apagaria. Por volta das 2 da manhã, uma assistente social entrou no quarto. Não houve batidas na porta. Apenas uma presença discreta, respeitosa. Ela se apresentou com voz calma e pediu alguns minutos. Ele assentiu, mesmo sabendo que aquela conversa não seria simples. Preciso entender melhor o contexto, disse ela, sentando-se a uma distância cuidadosa da cama. A sua filha relatou que pediu várias vezes para trocar de roupa e não foi autorizada. Isso procede? Ele respirou fundo antes de responder. Sim. Ela implorou. Mandaram que ficasse sentada, molhada, como castigo. A assistente social anotou, sem levantar o olhar. Isso já aconteceu antes? Castigos que envolvessem exposição ao frio, privação ou humilhação. A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Ele pensou em pequenos detalhes que sempre ignorara. O silêncio excessivo da filha quando a madrasta estava por perto. O jeito como ela se apressava em obedecer. O medo de errar coisas simples. Não dessa forma, respondeu com honestidade. Mas ela sempre teve medo. Eu vi, e escolhi acreditar que era só adaptação. A assistente social assentiu lentamente. Muitas vezes os sinais aparecem antes do evento grave, disse. Eles são fáceis de ignorar quando a rotina exige confiança. Quando ela saiu, o quarto pareceu menor. Ele voltou a observar a filha dormindo e percebeu algo que partiu seu coração. Mesmo inconsciente, o corpo ainda permanecia levemente encolhido, como se não confiasse completamente no ambiente ao redor. Ao amanhecer, a menina acordou confusa. Olhou ao redor, assustada, até reconhecer o pai ao seu lado. Você ficou? Perguntou, com a voz ainda fraca. Fiquei. Não saí nem um minuto. Ela respirou fundo, como se aquela resposta fosse algo que o corpo precisava ouvir para relaxar. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Depois, ela falou algo que ele não esperava. Eu achei que você não vinha. A frase foi dita sem acusação. Sem drama. Apenas como constatação. Ele sentiu o peso daquelas palavras se acomodar dentro dele de forma dolorosa. Quantas vezes ela deve ter pensado isso antes? Quantas vezes o frio não foi só na pele, mas por dentro? Eu vou vir sempre, respondeu, com a voz firme. Mesmo quando você achar que não. Mais tarde naquele mesmo dia, a médica voltou com os resultados finais. A temperatura corporal havia normalizado. Não havia danos físicos permanentes. Mas o tom dela mudou ao abordar outro ponto. Recomendamos acompanhamento psicológico, disse. O medo prolongado, especialmente em situações de punição, deixa marcas. Ele concordou sem questionar. Não havia mais espaço para minimizar nada. Quando finalmente receberam alta, já no fim da tarde, ele segurou a mão da filha com cuidado enquanto caminhavam pelo corredor do hospital. Ela parecia menor ali, envolta no casaco emprestado, olhando tudo com atenção excessiva. Você pode me prometer uma coisa? Ela perguntou antes de entrarem no carro. Posso. Se alguém não me deixar me proteger de novo, você vai acreditar em mim? Ele se agachou para ficar na altura dos olhos dela. Vou acreditar. Sempre. Ela assentiu, como quem guarda aquela promessa num lugar importante. Enquanto o carro se afastava do hospital, ele sabia que aquela história não terminava ali. O frio daquela noite não tinha sido apenas uma consequência do clima. Tinha sido causado por alguém que usou o poder para punir, ignorando limites básicos de proteção. E agora, com tudo vindo à tona, o que estava em jogo já não era apenas a recuperação da filha. Era a verdade inteira sobre o que acontecia dentro daquela casa. No fim da tarde,
o silêncio dentro da casa parecia mais pesado do que nunca. As janelas estavam fechadas, o aquecimento ligado, tudo funcionando como sempre. Ainda assim, ele sentia frio. Um frio diferente, que não vinha do clima, mas da consciência de que aquele lugar já não era seguro como imaginava. A filha estava sentada no sofá, enrolada em um cobertor, segurando uma caneca de chá quente com as duas mãos. Bebia devagar, como se tivesse medo de que até o calor pudesse desaparecer de repente. Ele observava cada movimento. O jeito como ela mantinha os pés juntos, como não relaxava completamente o corpo, como seus olhos seguiam qualquer som da casa. Aquilo não tinha surgido naquela noite. Aquilo era resultado de algo contínuo. A campainha tocou pouco depois das 6. O som ecoou pela sala como um alerta. Ele se levantou imediatamente. Ao abrir a porta, encontrou 2 profissionais do conselho tutelar acompanhados de uma mulher com uma pasta grossa nas mãos. As apresentações foram rápidas, formais, respeitosas. Não havia acusação explícita nos olhares, apenas seriedade. Precisamos conversar, disse a assistente social, entrando com cuidado. Eles se sentaram à mesa da sala. A filha permaneceu no sofá, envolta no cobertor, observando de longe. A mulher da pasta abriu os documentos e começou com perguntas objetivas, quase clínicas. Ela pediu para trocar de roupa? Perguntou. Sim. Repetidas vezes. Foi informada de que não poderia. Foi. Por quanto tempo permaneceu molhada? Mais de 3 horas. A caneta parou por um instante sobre o papel. Isso configura privação de cuidados básicos, disse a assistente social, com voz neutra. Especialmente em uma criança. Nesse momento, a porta do corredor se abriu. A madrasta apareceu, visivelmente irritada. Estava arrumada, seca, como se nada tivesse acontecido. Olhou para as pessoas na sala com expressão defensiva. O que é isso agora? Perguntou. Já não exageraram o suficiente? Ele se levantou lentamente. Eles estão aqui por causa do que você fez, disse, sem elevar a voz. Ela soltou um riso curto, descrente. Eu não fiz nada. Ela só estava molhada. Crianças precisam aprender. A assistente social se virou para ela. A senhora impediu a menor de trocar de roupa enquanto estava encharcada. Sim, respondeu, sem hesitar. Foi castigo. O silêncio que se seguiu foi denso. Não havia tentativa de negar. Não havia arrependimento. Apenas justificativa. Isso não é disciplina, disse a profissional. É negligência. E colocou a saúde dela em risco. Eu não sabia que ia dar nisso, respondeu a madrasta, cruzando os braços. Foi só frio. Ele sentiu a raiva subir, mas se conteve. Olhou para a filha no sofá. Ela apertava o cobertor com força, o olhar baixo, como se quisesse desaparecer. Ela implorou para se trocar, ele disse. Você ouviu. A assistente social fechou a pasta. Vamos encaminhar o relatório, disse. A criança ficará sob proteção. Medidas serão tomadas. A madrasta empalideceu. Vocês não podem fazer isso comigo. Podemos, respondeu a profissional. E vamos. Enquanto os representantes do conselho explicavam os próximos passos, ele sentiu algo se encaixar dentro de si. A confirmação que faltava. Não era interpretação. Não era exagero emocional de um pai assustado. Era uma constatação técnica, oficial, validada por quem lidava com isso todos os dias. Quando finalmente se retiraram, deixando a casa carregada de consequências iminentes, ele se aproximou da filha. Sentou-se ao lado dela no sofá. Você fez certo em me chamar, disse. Mesmo com medo. Ela levantou o olhar lentamente. Ela disse que ninguém ia acreditar em mim. Ele engoliu em seco. Eu acredito. Naquele momento, algo mudou no rosto da menina. Não um sorriso. Não alegria. Mas um alívio silencioso, profundo, como se uma tensão antiga começasse, finalmente, a ceder. Enquanto a noite caía novamente sobre a casa, ele teve certeza de que aquela confirmação externa não era apenas um passo legal. Era o início de um rompimento necessário. Um limite que precisava ser traçado com firmeza. Porque impedir uma criança de se proteger do frio não era apenas crueldade. Era uma escolha consciente. E escolhas assim nunca ficam sem resposta. A casa parecia menor naquela noite. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cada cômodo carregava um peso novo, como se as paredes tivessem ouvido tudo e agora devolvessem o eco do que havia sido revelado.
A filha dormia no quarto, ainda envolta em cobertores, a porta entreaberta. Ele permanecia sentado à mesa da cozinha quando ouviu passos firmes no corredor. A madrasta entrou sem pedir licença. O olhar estava duro, defensivo, mas havia algo diferente ali. Não era raiva apenas. Era medo. Você deixou isso sair do controle, ela disse, quebrando o silêncio. Chamou estranhos para dentro da nossa casa. Estão tratando isso como se eu fosse um monstro. Ele levantou o olhar devagar. Não foram estranhos. Foram pessoas que ouviram o que aconteceu. Ela se aproximou mais, apoiando as mãos na mesa. Você está exagerando. Eu só quis ensinar uma lição. Crianças precisam de limites. Ele respirou fundo. Pela primeira vez, não sentiu vontade de discutir. Sentiu necessidade de entender. Por que não deixou ela trocar de roupa? Perguntou. Quero ouvir de você. Ela desviou o olhar por um instante, depois voltou a encará-lo. Porque se eu cedesse, ela aprenderia que pode desobedecer e depois pedir colo. Eu precisava mostrar que ações têm consequências. E ficar tremendo, molhada, com frio por horas, essa foi a consequência que você escolheu? Ele perguntou, com a voz baixa. Eu não achei que fosse tão sério. Ele se levantou. Não de forma brusca. Apenas o suficiente para que ficassem frente a frente. Ela te pediu ajuda, disse. Não uma vez. Várias. Você ouviu. Ouvi, ela respondeu, agora mais ríspida. E ignorei. A honestidade crua daquela resposta foi como um golpe silencioso. Não havia desculpa. Não havia arrependimento. Você ignorou uma criança pedindo para se proteger do frio, ele disse. Isso não é disciplina. É poder sendo usado sem empatia. Ela abriu a boca para responder, mas hesitou. Você sempre foi mole com ela, retrucou. Sempre passando a mão na cabeça. Eu tentei corrigir isso. Corrigir não é ferir, ele respondeu. Educar não é colocar em risco. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. O som distante do aquecedor era o único ruído na casa. Ele percebeu então que aquela conversa não era uma tentativa de entendimento. Era uma constatação definitiva de incompatibilidade moral. Eles vão te investigar, ele disse. E eu não vou impedir. Ela empalideceu. Você vai me abandonar por causa disso? Ele pensou na filha, no corpo tremendo, nos lábios azulados, no pedido de socorro. Eu vou proteger minha filha, respondeu. Isso vem antes de qualquer coisa. O silêncio que se seguiu foi pesado, final. Ela deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrada, mesmo sem toque algum. Então é isso? Perguntou. É. Ela saiu da cozinha sem dizer mais nada. Minutos depois, ele ouviu a porta do quarto se fechar com força. Ele permaneceu ali, sentindo o peso daquela decisão se acomodar no peito. Não havia alívio ainda. Apenas a certeza de que não havia mais retorno possível. Foi até o quarto da filha. Ela dormia, mas o sono não era tranquilo. A testa franzida, o corpo ainda levemente encolhido. Ele se sentou ao lado da cama e passou a mão com cuidado pelo cabelo dela. Você está segura, murmurou, mesmo sabendo que levaria tempo para que aquelas palavras fossem sentidas como verdade. Naquela noite, ele entendeu algo que nunca tinha encarado de frente. Amor não é apenas prover conforto quando tudo vai bem. Amor é agir quando alguém ultrapassa limites que jamais deveriam ser cruzados. E, a partir dali, ele sabia que não estava mais lidando com um conflito doméstico. Estava lidando com a necessidade de romper para proteger. O dia seguinte amanheceu com uma sensação estranha de suspensão. Não havia gritos, discussões ou correria. Apenas um silêncio denso, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Ele acordou cedo, antes mesmo do despertador, e ficou alguns minutos sentado na beira da cama, tentando organizar pensamentos que insistiam em se atropelar. No quarto ao lado, a filha ainda dormia. Ele entrou devagar, como se qualquer ruído pudesse quebrar algo frágil demais. Ela estava enrolada no cobertor até o queixo, o corpo relaxado pela primeira vez desde a noite anterior. Ainda assim, ao menor rangido do piso, ela se mexeu, abrindo os olhos assustada. É só o papai, ele disse imediatamente. Ela respirou fundo ao reconhecê-lo, mas não voltou a dormir. Ela ainda tá aqui? Perguntou, quase num sussurro. A pergunta doeu mais do que qualquer acusação. Não, ele respondeu com firmeza. Ela saiu cedo. Não era exatamente uma mentira. A madrasta havia saído antes do amanhecer, levando uma mala pequena, sem se despedir.
Não houve cena, nem pedido de explicação. Apenas a porta se fechando, definitiva, como um ponto final antecipado. No café da manhã, a menina mal tocou na comida. Segurava a caneca quente com cuidado excessivo, como se ainda não confiasse totalmente no calor. Ele não a pressionou. Sentou-se à mesa, presente, atento, deixando que o tempo fizesse o que palavras não conseguiriam naquele momento. Por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. Era a assistente social. A voz do outro lado era calma, profissional, mas direta. Precisamos formalizar as medidas protetivas ainda hoje, disse. E também registrar o afastamento imediato da madrasta do convívio da criança. Ele concordou sem hesitar. Tudo o que for necessário. Pouco depois, outro telefonema. Um advogado indicado pelo próprio conselho. Explicou os próximos passos, as possibilidades legais, os direitos da criança. Nenhuma palavra soou exagerada. Nenhuma parecia dramática. Pelo contrário. Tudo era tratado com uma seriedade quase fria, como se aquela situação fosse, infelizmente, comum. Enquanto ele falava ao telefone, percebeu a filha observando à distância, sentada no sofá, os joelhos juntos, os braços envolvendo o corpo. Quando desligou, ela se aproximou devagar. Você tá bravo comigo? Perguntou. Ele se agachou imediatamente, ficando na altura dela. Por quê? Porque, se eu não tivesse esquecido de fechar o portão, nada disso teria acontecido. Aquela frase revelou algo ainda mais profundo. Não era apenas medo. Era culpa. Culpa indevida, plantada por quem usou o castigo como ferramenta. Olha para mim, ele pediu. Ela levantou o olhar com hesitação. Nada do que aconteceu foi sua culpa, disse com clareza. Nada. Você pediu ajuda. Você tentou se proteger. Quem errou foi quem não te deixou. Ela demorou alguns segundos para responder. Como se o corpo precisasse processar aquela informação antes da mente. Você promete? Perguntou. Prometo. Naquele momento, alguém bateu à porta. 2 oficiais de justiça acompanhados da assistente social. Vieram formalizar o afastamento, recolher alguns documentos, orientar sobre os próximos dias. A filha se encolheu instintivamente ao ver pessoas estranhas entrando na casa. Ele segurou a mão dela. Está tudo bem. Eles estão aqui para te proteger. Os profissionais foram respeitosos, discretos, rápidos. Não houve interrogatório direto com a criança naquele momento. Tudo foi pensado para causar o mínimo de impacto possível. Quando saíram, a casa voltou ao silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Não mais ameaçador. Era um silêncio de transição. Ele sentou ao lado da filha no sofá. A partir de agora, vai ser diferente, disse. Você nunca mais vai ser obrigada a ficar com frio. Nunca mais vai ser impedida de se proteger. Ela assentiu, mas ainda parecia insegura. E se eu errar de novo? Ele respirou fundo antes de responder. Errar não é perigoso, disse. Perigoso é não ser ouvida. Ela encostou a cabeça no ombro dele, algo que não fazia havia dias. O gesto simples carregava um peso enorme. Era confiança tentando nascer. Enquanto observava a filha ali, tão pequena, ele percebeu que as consequências daquele episódio estavam apenas começando. Não seriam rápidas, nem fáceis. Haveria processos, audiências, decisões difíceis. Mas pela primeira vez desde a ligação desesperada, ele sentia que estava no caminho certo. Porque proteger não é apenas tirar alguém do perigo imediato. É garantir que ele nunca mais volte. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Não houve tentativas de normalidade forçada. Nada foi fingido. Ele cancelou compromissos, adiou reuniões, ignorou chamadas que antes jamais deixaria sem resposta. Pela primeira vez em muito tempo, o trabalho ficou em segundo plano sem que isso lhe causasse culpa. Tudo girava em torno de uma única prioridade. A filha passou a acordar cedo demais, mesmo sem precisar. Sentava-se na cama e ficava ali, esperando ouvir passos conhecidos no corredor. Quando ele aparecia na porta do quarto, o alívio era visível, ainda que contido. Ela não dizia nada, mas os ombros relaxavam, a respiração ficava mais lenta. Ele começou a levá-la pessoalmente à escola. Não delegou mais isso a motoristas. Esperava até vê-la entrar no prédio, observando cada passo, cada olhar em volta, como se o mundo inteiro ainda fosse uma ameaça em potencial. Na saída, chegava sempre alguns minutos antes, para que ela nunca precisasse esperar sozinha.
Em casa, os sinais do que ela havia vivido começaram a aparecer com mais clareza. Não eram explosões. Eram ausências. Silêncios longos demais. Medo de errar coisas simples. Quando derrubava algo no chão, congelava por um segundo, esperando uma reação que não vinha mais. Uma tarde, enquanto tentava fazer a lição de casa, a mão começou a tremer. O lápis caiu da mesa. Ela ficou imóvel, os olhos fixos no objeto no chão. Está tudo bem, ele disse com calma. Acontece. Ela demorou alguns segundos para se mover. Quando finalmente pegou o lápis, a mão ainda tremia. Eu achei que você ia ficar bravo, confessou. Ele sentiu o peso daquela frase. Não era sobre o presente. Era sobre o passado que ainda insistia em se manifestar. No frio daquele dia, ela continuou, sem olhar para ele, eu fiquei com medo de pedir de novo para trocar de roupa. Achei que se ficasse quieta, ia passar. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo o que aquilo significava. Não era apenas o frio físico. Era a aprendizagem silenciosa de que pedir ajuda podia ser perigoso. Na semana seguinte, começaram as sessões com a psicóloga indicada pelo hospital. A profissional era calma, experiente, falava pouco, observava muito. Nas primeiras consultas, a filha quase não falou. Respondia com monossílabos, os pés balançando levemente, os dedos entrelaçados no colo. Depois da terceira sessão, a psicóloga chamou-o para conversar. Ela não está traumatizada apenas pelo episódio do frio, explicou. O que aconteceu foi o ápice. Mas houve um padrão antes disso. Um padrão de quê? Ele perguntou, mesmo já temendo a resposta. De controle. De punições que geravam medo. De mensagens repetidas de que errar traria consequências desproporcionais. Ele assentiu em silêncio. Ela aprendeu que se proteger poderia ser desobediência, continuou a psicóloga. Que trocar de roupa seria um ato proibido. Isso deixa marcas. Naquela noite, ele sentou com a filha no sofá, ambos enrolados em cobertores. Não para aquecer o corpo, mas para criar uma sensação de segurança. Se você sentir frio de novo, ele disse com cuidado, o que você faz? Ela pensou por alguns segundos. Eu falo. E se alguém disser que você não pode se proteger? Ela hesitou. Eu te chamo. Ele sorriu de leve. Isso. A resposta pareceu simples, mas para ela era um aprendizado novo. Algo que precisava ser repetido até se tornar verdade. Enquanto a noite avançava, ele percebeu que a verdade estava finalmente se revelando por completo. O episódio do frio não tinha sido um ponto fora da curva. Tinha sido o momento em que algo que já vinha acontecendo deixou de poder ser ignorado. E agora, com tudo exposto, o caminho não seria apenas afastar quem causou o dano. Seria reconstruir, passo a passo, a noção de segurança que havia sido quebrada. A melhora da filha não seguiu uma linha reta. Houve dias em que ela parecia mais leve, falava mais, ria de coisas simples. E houve dias em que acordava diferente, com um olhar distante, o corpo rígido, como se estivesse se preparando para algo ruim que nunca chegava, mas que ainda vivia na memória do corpo. Ele aprendeu a reconhecer esses dias logo cedo. Não pelo que ela dizia, mas pelo que não dizia. O silêncio prolongado. A forma como se vestia em camadas, mesmo quando o clima estava ameno. O cuidado excessivo ao tocar a água do chuveiro, testando a temperatura várias vezes antes de entrar. Em uma dessas manhãs, o céu amanheceu nublado. A chuva fina começou a cair pouco depois do café. A filha ficou parada perto da janela, observando as gotas escorrerem pelo vidro. Não chorava. Não falava. Apenas olhava. Quer ir para a escola hoje? Ele perguntou com suavidade. Ela demorou a responder. Hoje tá frio, disse, como se aquela constatação carregasse um significado muito maior. Ele entendeu imediatamente. Você não precisa ir se não quiser, respondeu. A gente fica em casa. Ela assentiu, mas não se afastou da janela. Continuou ali, imóvel, como se o corpo estivesse preso entre o presente e aquela tarde chuvosa que mudará tudo. Minutos depois, começou a tremer levemente. Não de frio. De memória. Ele se aproximou devagar e colocou um casaco sobre os ombros dela. Não forçou o contato. Apenas ficou ali. Naquele dia, ela disse de repente, sem olhar para ele, eu pensei que talvez fosse melhor não sentir mais nada. A frase caiu pesada demais no ambiente. Como assim? Ele perguntou, com cuidado extremo. Eu fiquei tão cansada, que pensei que se eu dormisse, o frio ia acabar. Ele sentiu o chão desaparecer por um segundo.
Não era apenas um relato. Era a expressão mais clara de quanto aquela situação havia ido longe demais. Isso não era vontade de dormir, ele disse com firmeza contida. Era o seu corpo pedindo socorro. Ela finalmente virou o rosto para ele. Eu achei que ninguém ia chegar. Ele se ajoelhou ao lado dela, ficando na altura dos olhos. Mas eu cheguei, disse. E sempre vou chegar. Ela respirou fundo, como se testasse aquela promessa mais uma vez. Depois encostou a testa no ombro dele, algo que ainda fazia com certa hesitação, como quem tem medo de confiar demais. Na sessão seguinte com a psicóloga, ela falou sobre o frio. Não sobre a madrasta. Não sobre o castigo. Sobre a sensação de não poder se mover. De não poder trocar de roupa. De estar molhada e imóvel enquanto o tempo passava. O medo maior não foi o frio, disse a psicóloga depois, em particular. Foi a sensação de impotência. De não ter controle sobre o próprio corpo. Ele ouviu em silêncio. Quando uma criança é impedida de se proteger, o trauma não está apenas no evento, continuou ela. Está na perda de autonomia. Naquela noite, ele fez algo simples, mas simbólico. Separou algumas roupas da filha e colocou sobre a cama. Quero que você escolha, disse. Qual você quer usar agora? Ela olhou as peças com atenção exagerada, como se a escolha fosse uma responsabilidade grande demais. Por fim, apontou para um casaco azul. Esse. Ótima escolha. Ela vestiu o casaco e sorriu de leve ao sentir o tecido quente contra a pele. Um sorriso pequeno, mas real. Mais tarde, antes de dormir, ela fez uma pergunta inesperada. Se eu ficar molhada de novo algum dia, posso trocar de roupa sozinha? Ele respondeu sem hesitar. Pode. Sempre. Ninguém pode te impedir de se proteger. Ela assentiu lentamente, guardando aquela frase como algo precioso. Enquanto a observava adormecer, ele entendeu que aquele capítulo da história não era sobre justiça, nem sobre punição. Era sobre devolver à filha algo que lhe havia sido tirado à força, o direito de cuidar do próprio corpo sem medo. E essa devolução, ele sabia, era uma das partes mais difíceis da reconstrução. Aos poucos, pequenas mudanças começaram a acontecer dentro da casa. Não eram grandes gestos, nem acontecimentos marcantes. Eram detalhes quase invisíveis para quem não conhecia a história, mas enormes para quem estava atento. A filha passou a caminhar pela casa com menos cuidado excessivo. Já não verificava tantas vezes se a porta estava trancada. Às vezes, até esquecia o cobertor sobre o sofá. Ele percebeu a primeira mudança real numa tarde comum. Estava na cozinha preparando algo simples quando ouviu um barulho seco vindo da sala. Um copo havia caído no chão. O som ecoou forte o suficiente para fazer o coração dele disparar por instinto. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a filha apareceu na porta da cozinha, o rosto pálido, os olhos arregalados. Foi sem querer, disse rapidamente, como se precisasse se justificar antes mesmo de ser acusada. Ele se abaixou para ficar na altura dela. Eu sei, respondeu com calma. Está tudo bem. Ela demorou alguns segundos para reagir. O corpo parecia esperar algo mais. Uma bronca. Um castigo. Qualquer coisa. Quando nada aconteceu, ela respirou fundo e ajudou a recolher os pedaços do copo com cuidado. Não vai acontecer nada? Perguntou, ainda desconfiada. Não. Errar não é perigoso. A frase ficou pairando no ar. Não como um ensinamento imediato, mas como uma semente. Na escola, a professora chamou-o para conversar alguns dias depois. Disse que a filha estava mais atenta, mas ainda evitava participar de atividades em grupo. Observava muito antes de agir. Tinha medo de errar em público. Isso é comum em crianças que passaram por punições severas, explicou a professora. Elas aprendem que errar dói. Ele concordou. Sabia disso agora. Em casa, passaram a praticar algo simples. Ele errava de propósito. Esquecia coisas pequenas, derrubava objetos vazios, ria de si mesmo. Olha só, dizia. Errei. A filha observava tudo com atenção. No começo, tensa. Depois, curiosa. Até que um dia, foi ela quem deixou cair o lápis no chão. O som foi suave, mas o corpo reagiu como se fosse um estrondo. Ela congelou por um instante, e então riu. Nada aconteceu. Aquele riso foi um marco silencioso. As sessões de terapia continuavam. A psicóloga explicou que o cérebro da criança ainda estava aprendendo que o perigo havia passado. Que segurança não se ensina com palavras, mas com repetição de experiências seguras.
Ela precisa errar muitas vezes sem ser punida, disse. Só assim o corpo acredita. Ele fez disso uma missão. Também passaram a conversar mais sobre o frio. Não como trauma, mas como sensação. Ele perguntava se ela estava confortável. Se queria trocar de roupa. Se sentia frio ou calor. Perguntas simples, feitas com frequência, devolvendo a ela algo essencial: escolha. Uma noite, enquanto se preparavam para dormir, a filha parou na porta do quarto. Hoje eu não senti medo da água, disse, quase casualmente. Ele entendeu o peso daquela frase. Não era apenas sobre o banho. Era sobre confiança. Isso é muito importante, respondeu. Ela sorriu e entrou no quarto sem olhar para trás. Ele ficou alguns segundos parado no corredor, sentindo algo que não sentia havia semanas. Não alívio completo, mas esperança real. A certeza de que a reconstrução estava acontecendo, mesmo que lentamente. Porque reconstruir não é apagar o passado. É provar, dia após dia, que ele não se repete. O progresso da filha começou a aparecer em momentos inesperados, quase sempre quando ninguém estava procurando por eles. Não vinha como uma grande vitória anunciada, mas como pequenos gestos que, somados, mostravam que algo dentro dela estava mudando. Numa manhã fria, ele percebeu isso de forma clara. A temperatura havia caído durante a madrugada, e o chão da casa estava gelado. A filha saiu do quarto usando apenas o pijama fino e parou no meio do corredor. Olhou para os próprios braços, arrepiados, pensou por alguns segundos, e voltou sozinha para o quarto. Minutos depois, reapareceu com um casaco nos ombros. Não pediu permissão. Não explicou nada. Apenas se protegeu. Ele observou de longe, sem dizer uma palavra. Aquela escolha simples carregava um significado enorme. Não era apenas sobre frio. Era sobre autonomia. Sobre confiança no próprio julgamento. Ainda assim, havia recaídas. Em uma tarde, enquanto ele atendia uma ligação rápida do trabalho, ouviu um barulho vindo do banheiro. Correu até lá e encontrou a filha sentada no chão, abraçando as pernas. A torneira estava aberta, a água escorrendo fria. Eu não consegui, disse ela, com a voz embargada. Conseguiu o quê? Ele perguntou, sentando-se ao lado. Entrar no banho. Quando a água ficou fria, eu lembrei. Ele fechou a torneira com cuidado e ficou ali, sem apressar nada. Tudo bem, disse. Não precisa ser hoje. Ela encostou a cabeça no ombro dele, em silêncio. Não chorava. Apenas respirava fundo, tentando se acalmar. Aquela era a outra face da recuperação. Nem sempre avançar significava ir para frente. Às vezes significava parar sem se machucar. Na sessão seguinte, a psicóloga explicou que isso era esperado. O corpo guarda memória, disse. Alguns estímulos ativam o medo automaticamente. O importante é que agora ela pode parar, pedir ajuda, escolher. Ele assentiu. Antes, ela não podia escolher trocar de roupa, continuou a profissional. Agora, escolher quando não entrar no banho também é uma forma de controle saudável. Em casa, ele reforçou isso sem grandes discursos. Quando ela hesitava, ele dizia apenas: você decide. Sem pressão. Sem urgência. Pouco a pouco, ela começou a testar limites. Discordava. Questionava. Às vezes dizia não. Coisas que antes pareciam impossíveis. Um dia, no supermercado, ela puxou a manga do casaco dele. Tá frio aqui. Posso colocar o outro casaco? Pode, ele respondeu. Ela colocou. E seguiu andando, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Mas o passado ainda aparecia de forma sutis. À noite, em dias de chuva, ela demorava mais para dormir. Perguntava que horas ele iria acordar. Se ele estaria em casa no dia seguinte. Não eram perguntas aleatórias. Eram tentativas de garantir presença. Ele respondia sempre com clareza. Eu estarei aqui. Não como promessa vazia. Como compromisso real. Naquela fase, ele entendeu algo importante. A cura não apaga a memória. Ela ensina o corpo a não viver preso a ela. E isso leva tempo. Em uma conversa tranquila, enquanto desenhavam juntos no chão da sala, a filha disse algo que o fez parar. Antes, eu achava que sentir frio era castigo. Ele olhou para ela. E agora? Agora eu sei que é só uma sensação, e que eu posso cuidar de mim. Ele sorriu, sentindo o peso daquela frase. Porque aquilo significava que o trauma começava a perder o controle. Mas ele também sabia que ainda havia um capítulo difícil pela frente.
Algo que pairava como uma sombra silenciosa. As consequências legais ainda não tinham sido totalmente resolvidas. E isso, cedo ou tarde, voltaria à superfície. A notificação chegou numa manhã aparentemente comum. Um envelope discreto, deixado na portaria, com o nome dele impresso de forma impessoal demais para algo tão pesado. Ele reconheceu o remetente antes mesmo de abrir. As consequências legais que vinham sendo tratadas à distância agora pediam presença. Ele leu o documento em silêncio. A audiência definitiva estava marcada. O processo avançara mais rápido do que ele imaginava, impulsionado pelos laudos médicos, pelos registros do hospital, pelo relatório do conselho tutelar e pelas anotações da psicóloga. Não havia espaço para interpretações vagas. Os fatos estavam documentados. Dobrou o papel com cuidado e ficou alguns minutos parado na sala, segurando como se o peso estivesse nas palavras, não no papel. A filha observava à distância, sentada no chão com o livro aberto, mas sem virar as páginas. Vai acontecer alguma coisa ruim? Perguntou, com a voz baixa. Ele se agachou diante dela. Vai acontecer algo importante, respondeu. Algo para garantir que você fique protegida. Ela assentiu, mas os olhos mostravam que a palavra proteção ainda precisava ser confirmada na prática. No dia da audiência, ele deixou a filha com a avó, alguém em quem ela confiava. Mesmo assim, ao se despedirem, ela segurou a mão dele por mais tempo que o normal. Você volta? Perguntou. Volto, respondeu. E tudo vai ficar bem. O fórum era um lugar frio, silencioso, com corredores longos e bancos de madeira. Ele sentou-se de um lado da sala. Do outro, ela estava ali. A madrasta. Menos confiante do que antes, mas ainda com um olhar defensivo. Não houve troca de palavras. Apenas a consciência compartilhada de que aquela conversa já não era mais entre eles dois. O juiz ouviu os relatos com atenção. Leu os documentos. Fez perguntas diretas. Não havia drama. Apenas fatos. Foi confirmado que a menor pediu repetidamente para trocar de roupa e teve o pedido negado. Perguntou. Sim, respondeu a assistente social. E permaneceu molhada por horas, sob temperaturas baixas? Sim. A madrasta tentou se justificar. Falou em disciplina. Em intenção educativa. Em exagero. O juiz ouviu tudo sem interromper. Depois, falou com voz firme. Negar a uma criança o direito de se proteger do frio configura abuso por negligência. Não se trata de intenção, mas de resultado. A sentença foi clara. Medidas protetivas definitivas. Afastamento total. Proibição de contato. Qualquer tentativa futura seria considerada violação grave. Ele sentiu o peso sair lentamente do peito. Não como alegria. Como encerramento. Ao sair do fórum, respirou fundo pela primeira vez em semanas. Não houve comemoração. Apenas a sensação de que algo necessário havia sido feito. Em casa, a filha esperava sentada no sofá. Levantou-se assim que o viu entrar. E aí? Perguntou, tensa. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Ela não pode mais chegar perto de você, disse. Nunca mais. A filha demorou alguns segundos para reagir. Depois respirou fundo. Um alívio silencioso atravessou seu corpo, visível no modo como os ombros relaxaram. De verdade? Perguntou. De verdade. Ela o abraçou com força, como se testasse aquela realidade com o próprio corpo. Não chorou. Apenas ficou ali, em silêncio, absorvendo a certeza de que o perigo havia sido afastado. Naquela noite, antes de dormir, ela perguntou algo simples. Agora acabou? Ele pensou antes de responder. O que aconteceu não pode ser apagado, disse. Mas o risco acabou. E isso é o mais importante. Ela assentiu e deitou-se. Dormiu rápido, sem se encolher, sem cobertores extras, sem perguntas. Enquanto apagava a luz, ele soube que aquela decisão não era apenas uma vitória legal. Era uma base sólida sobre a qual poderiam, finalmente, construir algo novo. Com o passar das semanas, a mudança tornou-se visível de um jeito que não precisava de palavras para ser percebido. Não era uma transformação repentina, nem perfeita. Era contínua. A filha começou a ocupar os espaços da casa com mais naturalidade, como se o corpo estivesse reaprendendo que aquele lugar também lhe pertencia. Andava descalça pelo corredor sem pressa. Sentava-se no chão para desenhar sem olhar em volta o tempo todo. Cantava baixinho enquanto tomava banho. Ele observava tudo à distância, sem interferir,
entendendo que aquela liberdade recém-descoberta precisava existir sem vigilância constante para se tornar real. Ainda assim, permanecia atento. Presente. Sempre presente. Na escola, a professora voltou a chamá-lo para conversar. Desta vez, o tom era diferente. Ela está mais participativa, disse. Levanta a mão, responde perguntas. Ainda fica nervosa às vezes, mas não se paralisa mais. Ele sorriu, sentindo um orgulho silencioso. Não porque a filha estivesse melhorando para os outros, mas porque ela começava a se permitir existir sem medo. Em casa, os exercícios continuaram, agora de forma quase imperceptível. Escolhas simples. Decisões pequenas. O que vestir? Quando trocar de roupa? Se queria um cobertor ou não. Cada escolha era respeitada sem questionamento. Uma noite, enquanto assistiam a um filme no sofá, a filha se levantou sozinha, foi até o quarto e voltou com um moletom. Fiquei com frio, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fez bem, ele respondeu. Ela vestiu o moletom e se sentou novamente, sem tensão, sem explicações adicionais. Aquilo, mais do que qualquer laudo ou decisão judicial, confirmou que algo havia se reconstruído por dentro. Ainda havia momentos difíceis. Em dias de chuva mais intensa, ela ficava inquieta. Olhava o céu, perguntava que horas ele voltaria se precisasse sair. Mas agora essas perguntas vinham acompanhadas de respostas que se cumpriam. Presença consistente. Promessas mantidas. Numa sessão de terapia, a psicóloga comentou algo importante. Ela não vive mais esperando punição, disse. Agora, quando sente desconforto, age. Isso é autonomia. Ele assentiu, compreendendo a dimensão daquilo. A filha não estava apenas se recuperando do frio daquela tarde. Estava reaprendendo a confiar no próprio instinto. Em uma tarde comum, enquanto organizavam roupas no quarto, ela segurou uma blusa molhada recém-lavada. Antes, disse, pensativa, eu achava que ficar molhada era culpa minha. Ele parou o que estava fazendo. E agora? Agora eu sei que não era. A frase foi dita com uma simplicidade desarmante, mas carregava meses de reconstrução emocional. Não havia raiva. Não havia tristeza. Apenas compreensão. Naquele instante, ele percebeu que a transformação mais profunda não estava nos hábitos, mas na narrativa interna da filha. Ela já não se via como alguém que merecia sofrer para aprender. Via-se como alguém digna de cuidado. À noite, antes de dormir, ela fez algo que não fazia havia muito tempo. Deixou a porta do quarto apenas encostada, não totalmente aberta. Se eu precisar, eu te chamo, disse. Ele entendeu. Aquilo não era afastamento. Era confiança. Ao apagar a luz do corredor, ele teve a certeza de que aquela história caminhava para um fechamento verdadeiro. Não porque tudo estivesse perfeito, mas porque o medo já não comandava mais cada decisão. A filha estava, pouco a pouco, retomando algo essencial que lhe havia sido negado, a liberdade de se proteger sem pedir permissão. O tempo não apagou o que aconteceu. Ele transformou a forma como aquilo passou a existir dentro deles. Um ano havia se passado desde aquela tarde fria em que a voz da filha tremia do outro lado do telefone, pedindo ajuda. A casa já não carregava o silêncio pesado de antes. Havia risos espalhados pelos cômodos, desenhos presos na geladeira, livros largados no sofá como sinais de uma vida que seguia em frente. A filha cresceu um pouco mais naquele ano. Não apenas em altura. Cresceu em segurança. Em confiança. Já não se encolhia ao ouvir portas se fechando. Já não precisava testar a água do banho várias vezes. Quando sentia frio, colocava um casaco. Quando se molhava, trocava de roupa. Simples assim. Sem medo. Sem culpa. Ele também mudou. Já não ignorava sinais. Já não confundia silêncio com adaptação. Aprendeu que proteger não é apenas estar presente nos bons momentos, mas agir quando algo está errado, mesmo que isso exija decisões difíceis. Aprendeu que confiar não significa fechar os olhos. Numa noite tranquila, enquanto jantavam juntos, a filha disse algo que o fez parar por um instante. Papai, lembra quando eu fiquei com frio? Ele assentiu. Hoje eu sei que não era castigo, ela continuou. Era errado. Ele respirou fundo, sentindo o peso suave daquela frase. Você nunca mereceu aquilo, respondeu. Nunca. Ela sorriu, um sorriso sereno, sem tensão, e voltou a comer. Não havia mais necessidade de revisitar a dor. O entendimento já estava ali. Mais tarde, antes de dormir, ela apareceu na porta do quarto dele. Boa noite,
disse. Boa noite, princesa. Obrigada por ter vindo naquele dia. Ele se levantou, a abraçou com cuidado e respondeu algo que carregava tudo o que havia aprendido desde então. Eu sempre vou vir. Quando a porta se fechou e a casa mergulhou no silêncio natural da madrugada, ele ficou alguns minutos sentado, pensando em quantas histórias parecidas nunca chegam a um desfecho seguro. Em quantas crianças aprendem cedo demais que sentir frio, medo ou dor faz parte de aprender. E em como isso nunca deveria ser verdade. Crianças não precisam de castigos que coloquem sua saúde em risco. Precisam de adultos que escutem, acreditem e ajam. Precisam saber que podem se proteger, que podem pedir ajuda, que sua voz importa. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para apoiar conteúdos que dão voz a quem muitas vezes é silenciado. E, se puder, compartilhe. Porque às vezes, ouvir uma história é o primeiro passo para evitar que outra termine de forma diferente.